Olá a todos, eu sou Tainá e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu projeto juntamente ao orientador Júlio Lemos Macedo, do PIBIT 2021-2022, sobre a quantificação por espectroscopia no infravermelho de biodiesel produzido por catalisadores heterogêneos. Bom, primeiramente é válido salientar que a demanda por combustíveis ela é crescente. E atualmente, a produção de biodiesel utiliza catalisadores homogêneos, que precisam de um processo de refino posterior. Então, a gente vem propor o uso de catalisadores heterogêneos, porque representam uma redução de custos, menos efeitos ambientais, e ele não precisa ser refinado ao final do processo, podendo então ser reutilizado em uma nova conversão. E o objetivo desse trabalho é apresentar rotas alternativas para a produção de biodiesel através de catalisadores heterogêneos, derivados de matéria orgânica natural ou residual. Então, para fazer esses catalisadores, nós utilizamos uma amostra de gluconato de potássio que foi introduzida em um forno tubular com fluxo contínuo de nitrogênio na temperatura de 300 graus Celsius por 30 minutos para ser pirolizada. É essa amostra branquinha que depois a gente obteve esse pó negro. Essa amostra ela foi identificada como SK300 depois de pirolizada, e então a gente segue fazendo diversas análises com ela. Espectroscopia de infravermelho com transformador de Fourier, análise elementar de carbono e hidrogênio, fluorescência de raios-x por energia dispersiva, termogravimetria derivada e a análise térmica diferencial, que os resultados serão mostrados a seguir. Bom, a primeira análise foi de infravermelho por transformadas de Fourier, e nela a gente consegue ver algumas características importantes, principalmente as bandas características do gluconato e também essas bandas mais elevadas, que são dos hidrocarbonetos policísticos aromáticos, e essa banda em 2929 do estiramento do CH. Depois realizou-se a análise elementar dessas amostras, primeiro a amostra de gluconato e depois a amostra dele pirolizado e sulfonado. E a gente consegue perceber que tem um aumento na porcentagem de carbono e de potássio bem significante e uma redução de hidrogênio e oxigênio. E a partir desses resultados foi possível calcular o número de sítios básicos presentes na amostra. Por fim, foi realizada uma análise termogravimétrica e aproximadamente em 76 graus Celsius a gente consegue perceber que tem uma perda de massa associada à evaporação dos compostos mais voláteis. E depois tem outro sinal ainda endotérmico associado à perda de hidrogênio. E depois temos picos bem característicos em 259, 436, 539 e 649, que são sinais exotérmicos relacionados à combustão do material. E lá no finalzinho a gente consegue ver a decomposição do carbonato de potássio em um sinal endotérmico. Bom, é sabido que a pirólise de matéria orgânica resulta na formação de lâminas dos HPAs, e devido a isso, o material se tornou um pó negro insolúvel. E também, pela análise elementar, a gente conseguiu ver que existe um alto teor de potássio e que a pirólise foi eficiente. E calculando a atividade catalítica desse material, a gente chega a um resultado bastante bom, de 9,88. E então, com esses resultados, a gente conseguiu concluir que sim, foi possível desenvolver o material heterogêneo básico da pirólise do gluconato de potássio. E a gente testou esse material na reação de transesterificação do óleo de soja com etanol na proporção de 1:6, com 10% de catalisador. E foram feitos dois testes, de 1 hora e de 2 horas. Com 1 hora, a gente teve 90% de conversão e com 2 horas, 100% de conversão. Então, sim, é possível ter um biodiesel de qualidade a partir de catalisadores heterogêneos, que não precisam de uma etapa posterior de refino, e o objetivo do trabalho foi concluído.